fujam, fujam, ei, fujam, saiam do meio, que essa geração vai perversa está fora das escrituras. Aquilo que desagrada ao Senhor, automaticamente desagrada a mim também, como teu servo. O temor do Senhor faz que nós venhamos se desviar do pecado. Não me diga que essa geração é extravagante. Se ela é extravagante pelo pecado. Eu preciso somente da palavra, é suficiente. E se eu sair dela, eu estou enganado. Se não houver mudança no caráter, qualquer manifestação que se diz ser cheia do Espírito Santo é falsa. O mundo vos odeia. Be like Jesus Christ. Don't know why you're clapping. I'm talking about you. 2 Coríntios 11:24, que é o sofrimento de Paulo, as perseguições de Paulo, as lutas de Paulo. Eu parei para analisar a minha vida, as minhas lutas, as minhas perseguições, as minhas dificuldades, e eu vi que aqui as lutas de Paulo, o sofrimento de Paulo, não chega nem um pouquinho do que eu já sofri, do que eu já passei, do que eu já fui perseguido, das minhas dificuldades. Paulo, ele passou por tudo isso, passou por afrontas, por perseguições, por falsos irmãos, foi chicoteado, foi apedrejado. Em tudo isso ele passando, ele continuou firme. Em 2 Timóteo, ele diz que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Essa palavra que eu quero deixar para os irmãos hoje, que meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, as nossas lutas diárias, nossas perseguições, nós temos que guardar a nossa fé, assim como Paulo, ele guardou a fé, ele combateu o bom combate, ele guardou a fé. Este ano foi um ano difícil para todos, para a maioria, para todos, um ano difícil, um ano de pandemia, um ano desse vírus, Covid-19, e eu quero agradecer a Deus pela vida de muitos aqui, que muitos guardou a fé, muitos continuaram firmes e fortes, fez como Paulo, não olhou para as lutas, olhou para Cristo, guardou a fé, combateu o combate, bom combate, guardou a fé. Eu estava meditando nessa palavra, aqui irmãos, no Brasil, não existe muitas perseguições como existe em outros países. Em outros países, se você andar com a Bíblia na mão, você é pego, você é levado para a prisão, muitas vezes é levado para ser morto, para bater em você. Hoje aqui no Brasil não tem isso. Hoje nós podemos andar livremente, hoje podemos vir para a igreja livremente. Então, que nós não vimos olhar para as nossas lutas, porque assim como Paulo, assim como outros países, eles mesmo passando por lutas, perseguições, de não poder andar livremente, de não ter uma igreja livremente para ir, mesmo assim, eles continuam firmes e fortes, guardando a sua fé. E hoje, muitos passam por um pequeno problema, por uma pequena perseguição, por uma pequena dificuldade, já desanima, já não quer mais saber nada de Deus. Então que nós vamos ter essa reflexão, porque aqui na palavra de Deus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós somos bem-aventurados porque sofremos perseguições por amor do nome de Jesus. Então que nós não venhamos olhar para as lutas, olhar para Deus, guardar a nossa fé, assim como Paulo guardou a sua fé, combateu o bom combate, passou por diversas coisas. Hoje, irmãos, aqui no Brasil,
nós podemos andar livremente, que nós não é agredido, que nós não é pego, que nós não é levado por policiais. Hoje nós podemos andar livremente com as nossas Bíblias. Então isso, nós temos que agradecer a Deus por nossas lutas, agradecer a Deus, porque Deus aqui diz, bem-aventurados os que sofrem. E Paulo, ele foi bem-aventurado porque ele sofreu. Mais para frente, ele entendeu tudo isso, porque guardou a fé, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos ser como Paulo, amém? Guardar a nossa fé em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. Este ano foi difícil, muitos perderam o emprego, muitos ficou sem trabalhar, mas apesar de tudo isso, muitos também guardou a sua fé, guardou a fé em Cristo Jesus, porque o único que sabe de todas as coisas é Deus. Deus sabe de todas as coisas, amém? Essa palavra eu quero deixar para os irmãos, que meio às perseguições, meio às dificuldades, em meio a qualquer problema, porque todos os dias passamos por problemas, dificuldades, os dias mal, mas quando esse dia mal chegar, vamos guardar a nossa fé, guardar a quem é o nosso Senhor, a quem nós temos servido, a quem é o nosso Salvador, que é Jesus Cristo, e Ele sabe de todas as coisas, amém?